Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe, porque a gente está aqui para compartilhar vivências, amor, estudos, percepções de mãe e filha, né? Minha mãe, Samuel Silva, também faz parte desse canal, como comunicadoras, escritoras e produtoras de conteúdo, pesquisadoras autistas. Bem, hoje eu escolhi falar de um tema que é meio algo, não é um critério diagnóstico para autismo, mas é algo um tanto quanto básico, assim, porque principalmente quando a gente fala em crianças, que acaba sendo o público maior da maioria das pessoas, nem sempre aqui do canal. A gente fala muito de autismo em adultos também, principalmente, mas as crianças em particular, elas têm isso mais evidente ou mais forte, porque acaba chamando a atenção dos pais e das famílias, que é a seletividade alimentar, essa questão da alimentação. Então, meu filho, minha filha, autista, ele, ela, ele, não consegue, não come direito, ou então, às vezes tem aquelas refeições na mesa, mas aí mistura a comida, a pessoa não consegue comer, já fica meio... Ui, aquela coisa quando vê a comida. Eu sou assim, por isso que eu fiz esse gesto, porque realmente, se você mistura comida num prato, eu tenho muita dificuldade. Eu como uma coisa de cada vez. A carne primeiro, quando eu era, né, quando eu comia mais carne, hoje eu tô fazendo transição pro veganismo. Mas depois o arroz, enfim, tinha todo um processo. Aliás, eu vou falar isso do veganismo também aqui mais pra frente. Mas a alimentação das pessoas autistas é um grande desafio porque a gente tem uma rigidez na maneira como a gente interpreta as informações da vida, do ambiente, do entorno, né? Da gente. É uma maneira muito peculiar e muito própria. Não significa que está certa nem que está errada, assim. Essa rigidez também se manifesta não só na alimentação, no tipo de comida que eu vou comer, essa rigidez, esse foco também, esse hiperfoco, né? Mas também se manifesta nos rituais, porque o ato de se alimentar, ele é muito mais do que, tipo, você foi lá e, sei lá, comi um pastel, alguma coisa. Eu tô super saudável, né, meus exemplos, mas assim, ironia, tá, gente? Eu sei que tem alguns autistas que têm mais dificuldade com ironia. Não é só ir lá e comer, mas, por exemplo, às vezes é uma refeição à mesa, que a família toda se junta, então tem todo um ritual que é social também, em alguns casos, que é de função executiva, de autocuidado, de sobrevivência, de subsistência mesmo. Pensando nisso, quando se é autista, a gente tem dificuldade com esses rituais que são diferentes dos nossos, que às vezes não são do nosso interesse. Eu, por exemplo, eu sempre comi muito pouco, muito pouco. Eu ainda como muito pouco. E nesse sentido, é muito difícil. As pessoas, às vezes, quando me oferecem coisa, eu não consigo comer. Eu tenho hipotonia na. Como é que chama aquele negócio? Disfagia, que é tipo uma hipotonia, mais ou menos aqui. Então eu tenho dificuldade de engolir. Às vezes as pessoas estão numa festa, as pessoas falam, você não tá gostando, você tá comendo tão pouco, e eu não consigo engolir. Inclusive, se eu estiver mais ansiosa, que às vezes pode ter um impacto social, de estar muita gente do barulho por causa do autismo. Então, tem vários fatores que vão tornando o que para as pessoas é um hábito muito simples, né, de você se alimentar, muito intuitivo. Vão reunir, vão comer uma pizza, aqui, ó, por exemplo. Uma pizza com os amigos, para mim pode ser um desafio maior, ou para qualquer pessoa autista, na verdade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade com esses rituais, a gente também tem um desafio, por exemplo, com variações. Eu já falei da rigidez de uma pessoa que é tudo separadinho, que tem quase que um, entre aspas, um toque mesmo, não um toque no sentido de diagnóstico, mas de uma mania de querer tudo do mesmo modo, e tem a ver com essa rigidez, que se aquilo se desorganizar, a pessoa fica confusa, e o ato que eu já falei que não é tão simples, fica mais desafiador ainda. Mas tem o caso de, igual a gente tem hiperfoco, sei lá, em filmes, em livros, em vários, programação, enfim, vários tipos diferentes de hiperfoco, a gente tem, não é um hiperfoco, mas a gente tem uma rigidez que a gente vai ter mais facilidade de comer, e que entra a palavra seletividade alimentar. Porque a seletividade não é que você vai ser super saudável, comer pouco e bem. Você vai comer muito daquilo que você gosta. Então, por exemplo, há casos de autistas que têm, sei lá, seletividade comem só fast food, McDonald's, por exemplo.
a pessoa não vai ficar tão bem, tão saudável com uma alimentação que não varia. Então é preciso apresentar novas formas. Mas aí tem a questão de alimentação, mas aí tem a questão do ritual que eu falei. Às vezes é preciso que no caso de uma criança, principalmente, no caso das crianças, a gente pode, né, que vai ser uma mediação de um adulto para fazer isso. Essa pessoa adulta, ela tem que conter, e eu sei que isso é difícil para mães, pais principalmente, mas assim, conter um pouco a ansiedade dela com o momento. Porque quando aquilo vira um grande evento, a hora da refeição, é uma responsabilidade tão grande comer ou se alimentar, que não é um ato tão intuitivo, né? Como eu disse, que vira um peso para a pessoa, assim, e fica muito difícil aquele momento. Então ela vai evitar e cada vez mais vai virando um hábito, então não comer de maneira adequada, e aí a pessoa pode desenvolver deficiência nutricional, por exemplo. Há muitos casos de autistas adultos que têm uma vida extremamente funcional, mas que por terem essa seletividade, essa alimentação comprometida, têm problemas de saúde mais sutis, mais discretos, que as pessoas não percebem, mas que ao longo prazo podem trazer consequências graves para a vida delas. E mudando um pouco esse foco, então, para a minha alimentação, assim, para como que eu fui lidando com essa minha seletividade que era muito forte, eu comia só pipoca, o refrigerante, essas coisas, eu descobri que eu tenho um tipo de... Achei engraçado até minha mãe explicando uma vez o tipo de resistência à comida que eu tenho. Eu tenho resistência a essas comidas que as pessoas comem no dia a dia. Eu tenho muita dificuldade. Não é porque eu sou mimada por isso ou por aquilo, não. É porque, como eu falei, tem vários fatores de textura, de dificuldade sensorial também, de conseguir engolir, que me dificultam a me alimentar com algumas coisas. Então eu tenho maior facilidade com frutas, com verduras, eu falo assim, de comidas saudáveis, né, de alimentação mesmo, de refeições mais completas. Então eu comecei, eu tenho um primo que é vegano, o Renan, que é um psicólogo bem bacana. Eu fui com ele a alguns eventos veganos, até tem o Aníbal e a Mel, que já estiveram aqui no canal, já entrevistei, um casal super fofo vegano. E eu comecei a entender que essa filosofia do veganismo era muito importante, né, para muita gente, para mim também, mas sobretudo eu confesso que eu não fui tão altruísta assim não. Eu queria mesmo era algo que fosse mais adequado à minha alimentação. E o veganismo chega muito mais perto disso do que uma alimentação comum. Claro que cada um vai descobrir a sua forma. E claro que também, com todas as dificuldades que eu tenho, às vezes uma transição tão radical da alimentação não é fácil. Por isso que eu estou em transição para o veganismo e é uma transição muito mais lenta do que eu gostaria. Às vezes tem aquela escorregada feia, mais frequente do que eu gostaria. Mas assim, é descobrir o seu caminho, é descobrir o que faz sentido para você e conduzir, no caso dos seus filhos, a que eles descubram também. É não impor que a pessoa seja o que você deseja. Descubra quem ela é, que vai ser a melhor versão dela mesma, inclusive para alimentação. Só recapitulando aqui, é, o que eu queria deixar com esse vídeo é muito conter um pouco a ansiedade em relação à alimentação, entrar com intervenções que ajudem a entender a parte sensorial e a rigidez da alimentação, mas também tornar mais prazeroso, mais lúdico esse momento, mais integrado ao cotidiano de uma forma que a pessoa não vira um grande evento que realmente vai trazer um peso para ela. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.